que houve uma diminuição nos casos de homicídios e também de latrocínio, que seriam os roubos seguidos de morte. Agora, por outro lado, o Brasil registra uma marca histórica em casos de estupro, com alta incidência em menores de 14 anos. Quem conta é o Marcelo Matos. Brasil registra recorde de estupros em 2022. De acordo com o Anuário de Segurança, na sua 17ª edição, o país contabilizou 74.930 vítimas, contra 68 mil ocorrências em 2021, uma alta de 8%. Os dados apontam que a cada 10 vítimas, 6 tinham até 13 anos. Para analisar dados tão preocupantes ao país, nós conversamos com a coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Martins. O fato das escolas, pós-pandemia, estarem abertas e aí, de novo, os profissionais que estão trabalhando na escola mais próximos dessas crianças podem, de fato, ter ajudado a desvelar aí esse cenário tenebroso que é do crime de estupro de vulnerável. Ainda mais quando essa violência é cometida por alguém que é um familiar, um parente que deveria protegê-la, em quem ela confia. Em 2022, foram registrados mensalmente mais de 6 mil casos de estupro, uma média de 205 por dia. O levantamento contabiliza as ocorrências levadas à polícia, ou seja, pode haver subnotificação porque muitos casos não são levados às autoridades. É um tipo de violência muito permeado por culpa, por vergonha, As vítimas, além de ter dificuldade de identificar a violência, têm dificuldade depois de falar sobre isso, de pedir ajuda. Se a gente está falando de um recorde, a gente possivelmente tem um cenário muito pior do que esse que a gente está trazendo nos números, que são os registros que foram feitos nas delegacias de polícia do crime de estupro. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, 61,5% das vítimas tinham no máximo 13 anos. A maior alta ocorreu nos estupros de vulneráveis, 8,6%, 56 mil casos contra 52 mil em 2021. Configurados esses casos como qualquer ato libidinoso contra uma vítima menor de 14 anos, mesmo sem a conjunção carnal. Eu quero falar sobre esse assunto com o Nelson Kobayashi. Pode colocá-lo aí na tela, por favor. Ô Nelson, a gente tem duas questões importantes envolvendo esses números, Primeiro que o aumento, ou seja, um recorde no número de estupros e sobre essas vítimas pode estar ligado, por exemplo, a também coragem de mais vítimas de denunciarem o caso. Por outro lado, como mencionou a especialista ali no assunto, se houve um aumento e a gente vê esses números que já chamam a atenção, os casos mesmo podem representar índices muito maiores aqui no país. Exatamente isso. Na verdade, a gente já sempre teve esse tipo de violência sexual, e que na última década ou nas últimas décadas nós tivemos um aumento de divulgação, de incentivo para que as vítimas denunciassem. A gente também tem tido, apesar de ainda necessitarmos de muitas melhorias, mas nós temos tido uma evolução também no aparato estatal para receber, para acolher essas vítimas. Nós vimos, por exemplo, que mais de 60% são menores de 14 anos. Hoje nós temos em algumas delegacias de polícia, por exemplo, o Instituto da Escuta Não Violenta, de um depoimento humanizado, em que uma criança, por exemplo, violentada é ouvida não por um delegado em uma sala de um delegado de polícia armado, mas é escutado por uma psicóloga em uma brinquedoteca, fazendo algumas brincadeiras. Isso tem incentivado o maior número de denúncias e é importante que isso aumente ainda mais o incentivo, com mulheres policiais participando dessas escutas, com delegacias da mulher abertas aos fins de semana, à noite, para que haja o devido acolhimento para essas vítimas. Talvez esses números cresçam ainda mais.